Olá, investidor de fundo imobiliário, e bem-vindo ao canal do Observatório de FIIs. E aí, os dividendos de fundo imobiliário serão tributados? Qual é o impacto sobre o investimento em fundo imobiliário dessas mudanças propostas recentemente pelo governo, em especial a tributação de renda isenta, que foi proposta para compensar a renúncia de receita proveniente da isenção de renda, de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Qual é o impacto disso tudo sobre nós, investidores de fundo imobiliário? Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo porque eu estava tentando entender os detalhes da proposta. Lembrando, é uma proposta, precisa ser aprovada no Legislativo brasileiro, e já há declarações do presidente da Câmara dos Deputados de que essa parte das propostas relacionadas à isenção de imposto de renda e tributação de renda isenta vão ser avaliadas posteriormente. A prioridade seria a parte das propostas relativas a corte de gastos. De qualquer forma, é algo muito relevante e importante que a gente entenda. Depois de tentar entender o que foi possível entender até agora, vale dizer, ainda tenho dúvidas, ainda há detalhes que precisam ser esclarecidos, mas o que deu para entender até agora, em poucas palavras, é o seguinte: a renda de fundos imobiliários, que até agora é incondicionalmente isenta, pode não ser mais incondicionalmente isenta. O que eu quero dizer com isso? O governo está propondo a instituição de uma condição para que a renda isenta, entre elas renda de fundo imobiliário, só seja isenta se não atingir um teto de R$600.000 por ano. Não é tão simples assim, mas para efeito de entendimento, nós vamos simplificar um pouco as coisas agora e tentar ser um pouco mais didático. Então, a proposta do governo, em essência, prevê a criação de um imposto que começaria em 5%, indo até 10%, e que incidiria sobre pessoas contribuintes que possuem renda isenta superior a R$600.000 por ano. Vai ter uma conta em que se considerará a renda não isenta, caso o contribuinte já contribua com uma alíquota superior a 10%, considerando todas as suas fontes de renda, todas as suas rendas tributadas e isentas, ele não seria tributado adicionalmente caso ele já tenha uma alíquota efetiva superior a 10%. Eu quero usar um exemplo didático, um exemplo hipotético, mas que vai permitir que a gente entenda o espírito da proposta. Vamos usar como exemplo um caso de uma pessoa que tenha 100% da sua renda isenta. Pode ser rendimentos de fundos imobiliários. Vamos usar como exemplo essa simplificação. Alguém que tenha 100% da sua renda oriunda de rendimentos de fundos imobiliários, portanto, renda isenta. Essa pessoa continuará isenta se ela não atingir o teto de R$600.000 por ano de rendimentos. Mas se ela atingir esse limite, ela passará a pagar imposto, começando com uma alíquota de 5%, acima de 600 mil, podendo chegar a 10%
para rendas acima de R$ 1 milhão. Como esse imposto será pago, não está claro. Pode ser que o contribuinte tenha que recolher os DARFs mensalmente, da mesma forma que a gente recolhe imposto sobre ganho de capital, mesmo em fundos imobiliários, ou, o que eu acho mais provável, esse imposto será cobrado ao final do ano fiscal, quando a gente faz o ajuste anual, preenchendo a declaração de renda, e o próprio programa da Receita Federal vai calcular o imposto devido, levando em consideração essas novas regras. Eu acho que esse é o modelo mais provável. Entendeu o espírito da coisa? O que o governo quer, no fundo, é tributar rendas, grandes rendas, que hoje são isentas. Mas e aí, o que eu acho disso como investidor de fundo imobiliário? Primeiramente, não é uma boa notícia. Claro, fundo imobiliário é um produto que gera renda isenta e incondicional. Pode ser que passe a haver uma condição para essa isenção. Quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente também faz esse investimento porque a renda é isenta. Pode ser que ela não seja mais isenta em qualquer condição. Então isso não é bom. Agora, vamos colocar a bola no chão e entender algumas coisas. Primeiro, não se trata de tributação na fonte de qualquer rendimento isento ou de qualquer rendimento de fundo imobiliário. Essa tributação aconteceria dado um conjunto de coisas, um conjunto de fatores para um número muito pequeno de pessoas. Se nós lembrarmos dos dados da B3, que aponta que a maior parte dos investidores em fundo imobiliário possuem custódias pequenas. Custódias essas que não vão gerar rendimentos de R$600 mil por ano. Os valores na prática são muito inferiores. Portanto, essa mudança não vai afetar a maioria dos investidores em fundo imobiliário. A segunda razão pela qual eu acho que a gente precisa ter calma e lembrar que não é o fim do mundo, que mesmo se a mudança for aprovada, e naquele exemplo que nós estávamos usando, alguém que tenha a sua renda 100% isenta, 100% oriunda de fundo imobiliário e mais de R$600 mil por ano, ela vai pagar 5%. 5% ainda assim é muito menos do que a alíquota já existente e já aplicada a outros produtos que são alternativas ao investimento em fundo imobiliário. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que mesmo que essas mudanças se tornem concretas, fundo imobiliário não perde a sua atratividade, a sua competitividade, inclusive pelo aspecto da tributação. Calma, eu entendo que fundo imobiliário continuará sendo um excelente produto para construção de patrimônio de longo prazo com geração de renda mensal. Essa renda continuará isenta na fonte e pode eventualmente ser tributada em alíquotas inferiores às alíquotas vigentes em outros investimentos. Achou esse conteúdo interessante? Te ajudou de alguma forma? Então deixa um like e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Nós vamos continuar aqui olhando com detalhes sobre o setor de fundos imobiliários. Um abraço e até o próximo vídeo.